Governador Rieder, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo conosco aqui na RIT TV. Obrigado Jaqueto. Prazer é meu estar aqui com vocês hoje. O senhor esteve recentemente na Confederação Nacional da Indústria e apresentou a empresários e autoridades os potenciais investimentos do Mato Grosso do Sul. Quais frutos já foram gerados? Jaqueto, foi um dia muito produtivo, onde nós pudemos apresentar o Mato Grosso do Sul a diferentes segmentos da economia. Segmentos da produção, segmentos da industrialização, da infraestrutura, de serviços, e puderam conhecer o que o Mato Grosso do Sul tem feito para atrair os negócios, o porquê ele tem se tornado cada vez mais competitivo. E isso se desdobrou no interesse de uma série de atores e agentes do capital privado em busca de boas oportunidades no Estado. Isso na área de infraestrutura, né? Um Estado jovem, um Estado que investe muito, tanto do recurso próprio quanto de atração de capital para rodovias, para ferrovias, hidrovias, que tem acontecido um desenvolvimento expressivo, negócios na área florestal, na área de proteína animal, suinocultura tem crescido muito, então novos atores nesse segmento, e isso acaba resultando naquilo que a gente quer ver: crescimento, prosperidade, desenvolvimento e principalmente a geração de emprego e renda para a população do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul compartilha com o Paraguai não só a amizade, mas também a cultura, a história e obras integradas como a ponte bioceânica, que faz a rota Atlântico-Pacífico. Como é que está esse projeto? Está indo muito bem, Jaqueto. A rota bioceânica que sai de Santos, aqui no Atlântico, e vai até os portos do norte do Chile, Iquique, Antofagasta, ela dependia de uma pavimentação de mais de 400 quilômetros do norte do Paraguai, que está em fase final de conclusão, e de uma ponte entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, ali no Paraguai. É uma ponte de 85 milhões de dólares, já tem 30% executado, com previsão de terminar no primeiro semestre de 2025. Então, muito em breve, a gente do Estado vai ter uma oportunidade logística importante não só para Mato Grosso do Sul, mas para toda aquela região do centro-oeste e do centro-sul do país, que vai poder acessar os portos do Chile com contêineres refrigerados, com importação de manufaturados, de matéria-prima. Para vocês terem uma ideia, são quase 2 semanas a menos de navio para o nosso principal mercado exportador, que é a China e o mercado asiático. Então, o Brasil vai se tornando mais competitivo e isso passa ali pelo Mato Grosso do Sul e pelo Paraguai. E para o Brasil ser menos dependente do fertilizante importado, há uma esperança em relação à fábrica de Três Lagoas, que é da Petrobras e pode até ser negociada com outros países. Ficou essa expectativa, não é, governador? Ficou, e no momento a gente tem visto a Petrobras se reposicionar em relação ao mercado de fertilizantes e do próprio gás. Ela, no primeiro momento, vendeu os ativos de gás, agora recoloca no seu plano estratégico a discussão de fertilizantes. E isso é um alento para que ela própria conclua a UFN3, que é uma fábrica de nitrogenado e que vai ser responsável por aproximadamente 15% da produção de nitrogenados do Brasil. E isso é altamente estratégico, não só para o Estado, mas para todo o Centro-Oeste, que é um grande consumidor desse produto, principalmente na geração e produção de grãos. Então, a gente está muito esperançoso que se conclua essa unidade e possa gerar essa contribuição para todo o Brasil. Semana que vem, agora ainda no mês de agosto, nós teremos uma agenda com o presidente da Petrobras sobre esse assunto que está avançando bem dentro da companhia. E é possível, dentro de todo esse cenário, ter sustentabilidade, energia renovável, acessibilidade, levando em conta que Mato Grosso do Sul tem 3 biomas: Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado? Jaqueto, talvez essa seja uma das grandes fortalezas do nosso desenvolvimento. Não tem nem como dissociar, porque toda a industrialização que nós temos no Estado, ela está lastreada no uso de energia verde, que a gente chama, geração de energia a partir de biomassa. Quase 90% da geração de energia do Estado, ela é proveniente de biomassa, de fontes renováveis. Aí tem a solar crescendo, tem a hidráulica, que já é bastante expressiva. Então, o nosso crescimento tem essa pegada ambiental, tanto é que o governo do Estado ousou colocar ser carbono neutro em 2030. Já há 2 anos, quando o ex-governador Reinaldo Azambuja fez um inventário
de emissão dos estados, colocou essa meta e que nós estamos perseguindo e medindo. Vamos lembrar que o meio ambiente tem 3 vetores: balanço de carbono, biodiversidade e água. No que diz respeito à biodiversidade, como você falou, 3 grandes biomas importantes. Pantanal, por exemplo, nós temos 84% do bioma preservado. Estamos com um programa de acesso às pessoas, porque nunca teve estrada no Pantanal. E nós temos a convicção de que esse bioma é um bioma que pode atrair muitos investimentos na área do turismo, na área do crédito de carbono, na área da preservação da biodiversidade. Então, o Mato Grosso do Sul, ao mesmo tempo que tem uma pujança na industrialização, no desenvolvimento agropecuário, tem também uma capacidade de manter o bioma Pantanal nesses níveis de preservação e que, sem dúvida nenhuma, fazem a diferença aí para todo o Brasil, porque é um bioma único no Brasil e está dentro do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O senhor fala num prognóstico muito positivo, mas no passado tivemos, nos últimos 35 anos, perdas de árvores em torno de 65%. Pode o agronegócio hoje conviver em paz com o meio ambiente? Não só pode, como deve. E essa é a nossa orientação no Estado. Para você ter uma ideia, todo o crescimento de área produtiva no Estado ele está se dando muito em cima de área de pastagem degradada e que talvez seja um dos fatores de maior contribuição para a emissão de carbono. Quando se faz a conversão, seja para a produção de grãos, para a produção de cana, que gera bioenergia, ou para a produção de florestas plantadas, que é outro segmento muito ativo no Estado, isso está acontecendo em cima de pasto degradado. Nós ainda temos algo em torno de 6 milhões de hectares de pastagem com algum estágio de degradação. E essa conversão, ela não só ajuda a economia, como ela ajuda muito nesse balanço de carbono que a gente está falando. Então, todo esse crescimento ele pode ser feito sem desmatamento, sem abrir novas áreas. Tanto é que os percentuais de reservas existentes nos 3 biomas, eles têm se mantido. E é uma atuação do Estado para que seja seguida a lei, para que a gente garanta aquilo que foi conquistado no Código Florestal em 2012, com os percentuais previstos em cada um desses biomas. O senhor precisa de uma reforma tributária sadia. O senhor está satisfeito do jeito que ela foi feita na perspectiva do Centro-Oeste? Eu entendo, Jaquito, que a gente não tem mais como abrir mão de fazer uma reforma tributária. O Brasil chegou até aqui com um ambiente muito agressivo do ponto de vista tributário para os negócios. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma reforma que preserve a capacidade dos entes subnacionais, os estados principalmente e municípios, de verem preservados a sua capacidade de receita. Senão você pode levar a um desequilíbrio nessa relação. E é essa busca que nós estamos fazendo agora no Senado. É muito difícil você, da maneira como está, garantir que alguns estados e municípios tenham essa independência ou essa capacidade de gerenciar a sua receita. Então, nós estamos discutindo sim no Senado Federal, é uma discussão importante para que a gente não crie esse desequilíbrio. Agora, alguma reforma e uma boa reforma, ela tem que ser levada adiante. A contrapartida seria qual para o estado do Mato Grosso do Sul? O mecanismo de compensação para os estados que são produtores e baixos consumidores. Você não pode continuar um processo de crescimento num estado que tem perto de 3 milhões de habitantes, baixo consumo, altíssima produtividade, exportação e se vê penalizado na capacidade de geração de receita para o ente levar adiante as suas políticas públicas. Então, nós temos que criar mecanismos robustos que estejam na PEC, que não fiquem depois à deriva de sistemas de votação ou discussão no Congresso, para que o Estado veja garantida a sua capacidade de investimento. Então, essa é uma discussão sensível. Eu percebo que o senhor está preocupado em destravar os investimentos. Outro dia tivemos a redução da taxa de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. O que o senhor achou disso? Fundamental. O Brasil não tem mais como conviver com esse nível de taxa de juros. Realmente, os investimentos eles estão como a gente diz, em suspenso, parte deles aguardando uma melhora nesse ambiente econômico, principalmente no que diz respeito à taxa de juros. A gente não pode fazer investimento com juro quando está 13,25, 13,75 a Selic, esse juro chega na ponta para o investidor, para o produtor a 18%, 20%. Isso é proibitivo.
né? Ninguém que está numa atividade vai tomar recurso a 18%, 20% para conduzir a sua atividade produtiva. Então, a baixa da taxa de juros é fundamental. É claro que depende do ambiente econômico, das variáveis macroeconômicas, mas esse é o dever de casa que o Brasil tem que fazer para garantir uma taxa de juros compatível com a necessidade de investimento que o país tem. Reforma agrária. Como que o senhor vê uma agenda para o Brasil, mediante a falta de segurança jurídica, tendo em vista que este ano nós tivemos novas ações do MST em alguns estados? A reforma agrária é uma política pública que ela pode ser levada adiante por qualquer governo, mas não se comunica e não deve ter nada a ver com as formas de pressão para que isso aconteça, que é principalmente invasão de terra. Nós não podemos aceitar isso. Isso gera instabilidade, isso gera insegurança, isso gera turbulência no ambiente econômico e tem um passivo ainda da reforma agrária que precisa ser enfrentado, que é a legalização, a titularidade dessas áreas aos produtores que hoje estão assentados, a infraestrutura, como água, como estrada, também a esses produtores, acesso aos mercados, tecnologia. Então, nós temos um dever de casa muito grande ainda com o pequeno agricultor, né? E falar em reforma agrária sem dar essa condição estrutural é continuar incorrendo nos erros do passado. O PSDB tem 2 governadores e uma governadora. Como é que o senhor enxerga 2024 na corrida para as prefeituras, tendo em vista que se houver federações para o ano que vem? O PSDB é um partido que tem uma história, né? Ao longo da democratização brasileira, o PSDB se colocou e se firmou com bandeiras muito sólidas. É um partido reformista, é um partido que eu chamo de inquieto, né, com a necessidade de se transformar o ambiente público e o ambiente para os negócios. E diante do que a gente tem visto na política brasileira nos últimos anos, ele sim perdeu um espaço importante de protagonismo político. Agora, sem dúvida nenhuma que continua com seus quadros e as suas ações políticas, trabalhando junto aos municípios agora, nos diretórios, nos partidos, para fortalecer a sua base. É um trabalho legítimo, natural da democracia. Acho que o mais importante é que os quadros vinculados ao partido, eles têm muita lealdade aos princípios e valores do partido, essa linha do liberalismo, a linha do desenvolvimento, a linha de um Estado cada vez mais eficiente e deixando um espaço importante para não deixar ninguém para trás, para inserir e incluir aqueles que passam por dificuldades. Acho que essa é um pouco a tradução do PSDB. O senhor está com um bom diálogo com o governo federal? A gente tem trabalhado em cima de uma agenda. O governo federal, naquelas agendas que nós temos convergência, não temos problema nenhum em conversar e discutir projetos para o Mato Grosso do Sul. Projetos de investimento, projetos na cultura, projetos na agricultura familiar, em termos de titularidade, em termos de assistência técnica. Aqueles projetos ou aquelas linhas de pensamento que são divergentes, nós somos uma oposição responsável de apontar, de criticar, de discutir. Então, o diálogo ele é produtivo, né? Convergente, onde tem espaço para isso, e crítico, sem dúvida nenhuma, em ações que nós não concordamos em relação ao governo federal. Muito obrigado pela entrevista, governador Eduardo Riedel. Foi um prazer tê-lo conosco. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Deixar um grande abraço. Que Deus abençoe a todos que nos assistem.